mesmo assim Ele me abençoará. Eu queria ler com vocês Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. No 35 a 45. São 10 versículos. Eu vou ler aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximaram e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem? Eles responderam: permite, dê a ordem, que na tua glória nos assentemos um à direita e o outro à esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês estão loucos, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês vão poder beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Responderam ele: podemos. Jesus disse: vocês beberão e vocês serão batizados, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram nervosos, indignados, com os dois, Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Vamos repetir juntos? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Esse tema, né, um só coração, a palavra de Deus fala que nós temos um só Senhor, uma só fé. Mas olha só, interessante esse discurso aqui, esse bate-papo, esse pedido, esta oração. Eu queria considerar com você algumas coisas. Nós, comunidade aqui, nós somos uma instituição religiosa, jurídica. Nós temos um CNPJ, estatuto, temos que fazer ata. Inclusive, eu vou contar para você um sofrimento que eu passei até sexta-feira, por esquecer-me da data da expiração da ata. Quando uma ata expira o seu prazo, a instituição financeira bloqueia a sua senha e você não tem acesso à conta corrente daquela instituição. Advogado sabe disso, quem trabalha em escritório sabe disso. O que aconteceu? O José Hilton, o sábio José Hilton, esqueceu e a hora que eu fui abrir a conta do banco no dia 1º de fevereiro, de março, estava lá:
pessoas sem poderes para movimentação. Então, até sexta-feira, tive que pagar as contas da igreja, dar os meus pulos, para não deixar nem o salário atrasado, nem os impostos atrasados, porque é uma instituição jurídica. Não bastando isso, a ata foi lá 3 vezes. Só na terceira que foi aprovada. E eu quero dizer para você que na segunda-feira, quando foi buscar a ata, que o meu funcionário falou assim: olha, eles estão devolvendo. Meus irmãos, eu saí do corpo, meus irmãos. Eu comecei a tremer por dentro. Você já passou por isso ou não? Eu não queria ver ninguém, eu estava tão frustrado, porque cada vez que vai no cartório é 5 dias. Eu estava assim, ó. Porque amanhã é dia 20, não tem não? Tem que pagar vale. Quando você faz o Pix, o dinheiro vai para onde? Vai para a conta, não vai? E a gente não está mexendo na conta. Eu estou contando para você saber que a vida da gente é meio dinâmica. Passa por frustrações. Mas mesmo nas frustrações, a gente tem que manter o quê? Um equilíbrio, sanidade, paz, longanimidade, esperança. Somos uma comunidade religiosa. Religiosa. O que se espera de uma comunidade? A gente vai orar, a gente vai cantar louvores, a gente vai ensinar catequese, vai ensinar a Bíblia. Nós somos uma comunidade religiosa. E eu, nesses 40 e poucos anos que transito na Bíblia e na igreja, eu oro com católico. Lá na empresa a gente tem o culto, o Bruno já fez parte lá. A gente ora com pessoas espíritas, com pessoas que professam outras religiões. Eu estou num ambiente de trabalho lá. Se eu marco uma reunião de oração lá, tem todas as pessoas ali. E a gente ora. Porque nós somos uma comunidade religiosa. Não é? Pastor, mas você falou que ora com esse tipo de gente. Então, Jesus disse: entre vocês não vão classificar as pessoas. E somos uma comunidade do Cristo ressurreto. Nós somos uma comunidade da mesma declaração de Pedro, quando Jesus perguntou: o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, tu és o Messias. Então, em Marcos, capítulo 10, revela o desafio de Jesus. Qual era o desafio de Jesus? Ali, há 2023 anos atrás, transformar, mudar a mente, o modus operandi daqueles jovens que eram judeus, que até os 14 anos eles sabiam a Torá de cor, sabiam todos os costumes da religião judaica. Então, o grande desafio do Jesus de Nazaré era transformar aqueles jovens na comunidade do Cristo, na comunidade de um só coração, na comunidade do serviço,
na comunidade onde não há diferença. Então, e como que eles estavam vivendo ali? Eles eram escravos, submissos, colônia de Roma, porque Roma era o governo da vez. Já tinha sido a Síria, já tinha sido outros povos, porém, naquele tempo era Roma. Roma era a luz, Roma era o governo, César era um Deus. César era considerado um Deus. Para chegar até ele, tinha que passar por diversas curações, conselhos. Não era qualquer pessoa que chegava até César. Mas Roma tinha a espada. Então, quando um romano, um soldado romano andando lá em Cesareia, em Galileia, se ele encarasse qualquer pessoa que não fosse romana e quisesse matá-la, não haveria necessidade de uma prisão, de contestar. Eles iam enterrar aquela pessoa e fim de papo. Que a sociedade era assim. E os discípulos cresceram vendo isso. Eles oravam para Roma, tinha o seu modus operandi de governo. E eles olhavam para a religião, tinha um modus operandi. Não podia curar no sábado, não podia ajudar ninguém no sábado. Você só seguia em frente se o mestre chamava, se não chamava, você tinha que voltar para a profissão dos pais. E ali estava Jesus com os seus alunos, com os seus discípulos. E surgiu esse negócio. Por que João, porque esses dois discípulos aqui, Tiago e João, pediram isso? Porque estava na mente deles. Eram 12. Eram 12, e o que eles queriam? Qual era o modus de governo? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Classificação de ser humano. Então eles já pegaram Jesus ali e falaram, vamos fazer, ninguém pediu ainda, vamos pedir agora. Um ficou com 50% e o outro com 50%. O que sobrou para os outros 10%? Nada. Jesus não era uma centopeia, que tinha várias mãos, vários pés. Tinha dois, um direito e um esquerdo. Os dois pediram, cada um pediu um. O que sobrou para os outros 10? Zero, né? Por isso que eles ficaram nervosos. Deixa ter uma votação pelo menos. Vamos fazer um curso aí, fazer uma prova. Quem é que vai sentar na primeira, no segundo lugar? Porque eles achavam que pastor, mas aí é lá em Roma, né? Lá, 2000 anos. A gente não precisa ir ser longe. Porque a sociedade que eles viviam era uma sociedade de extração. Extrair. Então eles iam lá, extraíam o tesouro e deixavam lá a população, né? Os menos, se vira aí. Há uns 20 e poucos anos atrás, eu recebi uma família aqui na comunidade, e eles vieram de uma outra comunidade. Ninguém conhece ninguém e tal, conversando e tal. E nós estávamos jogando bola aqui. Se você descer aqui, tem uma quadra. Estávamos jogando bola. O Neymar aqui estava jogando, né? O Neymar nem era nascido ainda, né? Mas eu estava lá jogando bola, deu aquela sede. Eu vim tomar água lá tinha uma pia ali. Eu ia tomar água, só que quando eu cheguei na água, na torneira, tinha um garoto, um menino, uns 5 anos mais ou menos. E quando eu cheguei, eu fiquei esperando.
Porém, o irmãozinho dele viu aquela cena, veio lá e retirou abruptamente o irmão dele. E eu fiquei assustado. Falei, cara, o que foi? Não, o pastor tem que tomar primeiro a água. Eu levei um choque. O pastor tem que tomar primeiro a água. Quem foi o monstro que inculcou isso na cabeça daquela criança? Que o pastor precisa tomar a água primeiro. Tem igrejas que tem o banheiro do... Estou falando de quem? O banheiro do pastor. Se você vê a placa, banheiro pastoral, você entraria ali? Por quê? Porque as nádegas do pastor é diferente da sua? Não precisamos ir muito longe. Quem mora em apartamento aqui? Tem alguém que mora em apartamento? Mora em apartamento? Ninguém? Mora em apartamento? Lá no apartamento de vocês, tem um banheiro da empregada? Você sabia que tem um banheirinho da empregada? Sabia, Manelice? Quem já foi empregada doméstica aqui? Já foi, minha esposa já foi. Tinha ou não tinha? E o banheiro da empregada é igual ao banheiro da patroa? Malemar você entra no banheiro da empregada. Tenha sorte de você ser uma empregada doméstica magrinha. Pastor, que palavra é essa? Jesus disse, entre vocês não será assim. Não precisamos ir longe, vamos continuar com a empregada doméstica. Na maioria, elas não podem comer no mesmo lugar que a patroa come. Tem que ter uma mesinha de plástico, uma bancadinha, uma mesa lá, mequetrefe, para a empregada doméstica comer. É verdade ou estou falando uma mentira aqui? Mas não é só em Roma. É na igreja. Banheiro do pastor. A hora que vai ter um almoço aqui, tem uma mesa reservada para o pastor. Jesus disse assim, olha, entre vocês não será assim. O que Jesus disse? Toda vez que você classifica uma pessoa nesses termos, você não tem Deus. E se você tem Deus e está chegando agora, se arrependa. Transforme aquele banheiro de empregada num jardim, tire o vaso. Não permita que esta sociedade que classifica ser humano faça parte do seu dia a dia.
que Jesus está dizendo: você quer um só coração? Você quer viver na comunidade do Cristo? Entre vós, esse negócio de primeira, na esquerda, direita, primeiro, segundo, não será, isso não será com vocês. Amém? Então Jesus tinha um desafio. Então ele falou assim: entre vocês não pode ser isso. Teve um filósofo, estudioso, que foi estudando os seres humanos, né? Naquela época ele queria entender certas coisas da história. Então ele denominou como o homem sácer, o homem sagrado, o homem fora, isento das regras dos humanos. Então, César era sagrado. Então ele podia matar 1, podia matar 10, podia matar 1 milhão, não existiria um conselho para condenar ele. Porque ele era tido como uma pessoa fora. Não precisamos ir longe. Abraão, se ele tivesse concluído o assassinato de Isaac, porque seria um sacrifício, não, seria um assassinato. Pai assassinando um filho, em nome de Deus. Se ele concluísse, se a história dissesse que ele concluiu, ele não seria culpado, porque ele era considerado um homo sacer, uma pessoa sagrada. E quantos desmandos nós ouvimos, lemos, que homens considerados sagrados não são questionados, porque eles fazem as coisas em nome de Deus. E Jesus está dizendo para os seus jovens aprendizes: isto não pode continuar através de vocês, essa classificação. Por isso que Jesus falou assim: quando você for fazer uma festa, não faça festa. Mas se você for fazer uma festa, deixe de fora as pessoas importantes e convide as outras que vocês consideram menos importantes. Ou convida todo mundo. Se não vai convidar todo mundo, não faça festa. Que se você faz uma festa e classifica, esse pode e esse não pode, esse pode entrar na minha casa, esse não pode entrar na minha casa. Jesus está dizendo: entre vocês não será. Vamos deixar aqui para a gente repetir. Vocês parece que não estão gravando o que eu estou falando? Pelo menos isso vocês têm que voltar para casa. Verso 43. Deixa o verso 43 aí, Agil, por favor. Vou ajudar meus irmãos. 43. Vamos ler junto? Não será assim entre vocês. Então, Marina, pastora, quem coordena alguma coisa aqui na comunidade, não quero ver mesa denominada do pastor, da pastora. O estacionamento aqui, vocês viram aqui estacionamento do pastor? Não quero. Vamos de novo? Não será assim entre vocês. Não precisamos ir muito longe. Você já deve ter conhecido ou conhece, ou você, mulher, talvez você esteja passando por isso, eu estou aqui para libertá-la, porque se o seu marido estiver aqui, ele está ouvindo, às vezes você já ouviu assim: você não precisa trabalhar, meu bem. Eu pago tudo. Te dou casa, te dou um prato de comida, compro a sua roupa. Você não precisa trabalhar. Só cuida das minhas cuecas.
Tá? Já não é muita coisa, né? Cuida da casa, limpa os vidros, mas eu pago tudo aqui, pago luz, pago água, compro presente no seu aniversário, lembro do aniversário do nosso casamento, de vez em quando eu te levo para viajar, mas você não pode trabalhar. Não, mulher minha não trabalha. O que está escrito lá? Não será assim. Por quê? Porque é a mesma coisa quando você contrata que escravo você não contrata, né? Você compra, né? Mas pelo menos você dá comida para ele, não é não? Quem era dono de escravo, né? Comida, dava lá um pano para ele dormir. Só que a gente ficou mais, colocou uma corzinha, né? E toda vez que você impede um ser humano de se desenvolver seus talentos, desenvolver coisas boas, em detrimento de algo que é particular para você, você não tem Deus, você tem uma religião. Entendeu? Eu não estou dizendo que você não está salvo. Estou dizendo que, para mim, José, Deus é muito mais do que a gente muitas vezes aprende. Deus não está preso numa caixa, num limite. E eu li hoje, Deus é amor. Você tem um filho, o Bruno daqui com o Pedrinho, então ele dorme, acorda, pensando no Pedrinho, esse cara vai ser um advogado, vai ser um juiz, eu vou pagar a faculdade, nem que seja lá nos Estados Unidos, mas vai ser. Ele vai ser o que eu quero que ele seja. O que está escrito lá? Que seu filho pode ser apaixonado por mecânica. Ele não pode ver um tijolo que ele quer construir uma casa. E você quer que ele seja advogado, médico, professor. Você quer dominar. Porque aquela sociedade que Jesus estava era o domínio do poder. Poder sobre. E é mais ou menos assim. Se a gente não pode, o homem ou a mulher, se a gente não pode sobre a mulher, a gente pode sobre o cachorro. A gente pode sobre o gato. A gente pode sobre o mendigo na rua. A gente pode sobre o lixeiro. A gente pode sobre a faxineira do prédio. Tinha um cidadão que frequentava a nossa igreja, ele chegava aqui na igreja, ele passava a mão nas cadeiras, para saber se a Alexandra está fazendo a limpeza, com o dízimo que ele paga. Vocês pensam que a vida de pastor é fácil? Eu falei, cadê o dedo dele, que eu vou cortar esse dedo dele. E a gente tem que dar graça e paz, irmão. Um só coração. Entre vocês, não será assim. Vamos para casa, né, irmão? Senão eu vou. Hoje, nós líderes, nós temos o mesmo desafio. Qual o desafio, pastor? Transformar plateia
numa comunidade de Cristo. Transformar público na comunidade de Cristo. Transformar você que teve uma vida difícil. Seus pais, seus parentes, seu patrão, só suga. E você chega aqui, ao invés de você ouvir que quando Deus te abençoar, essas pessoas vão te aplaudir de pé, isso é vingança. Toda vez que você vai cantar assim, Deus vai me abençoar, e os meus inimigos vão aplaudir de pé. Você pensa que isso é um louvor? Isso é uma coisa do inferno, é uma vingança que você está planejando contra aqueles que te perseguiram. Entre vocês, eu não quero ser abençoado para ser aplaudido por aquele que disse para mim que eu não ia dar certo. Que se ele me aplaudir, chegar esse tempo, eu vou falar, chupa que é doce. Isso é vingança do mundo. Entre vocês, não será assim. Nós somos uma comunidade, nosso desafio é transformar você. Primeira coisa, você tem que chegar em casa, se você tem lá um banheiro de empregada, peça perdão para sua empregada. Fala, olha, eu comprei essa casa, já estava assim, mas olha, você pode usar qualquer banheiro aqui. Se você quiser fazer o número 1 aqui e o número 2 lá, pode fazer. Chame quem limpa a sua casa a comer com você. Você sabe quando os discípulos, no caminho de Emaús, reconheceram o Senhor? Não foi quando eles foram abençoados financeiramente, mas foi quando eles estavam comendo uma refeição. Permite que as pessoas vejam Jesus na sua vida quando você estiver com elas. Nós vivemos numa sociedade verticalizada, que funciona e existe pelo poder, pela influência, pela cor da pele. Meus irmãos, eu tenho raiva de mim até hoje, por participar da Marcha para Jesus aqui em Sorocaba. Levei a comunidade lá. No final da marcha, construíram tendas para a gente refrescar um pouco a cabeça, tomar uma água. Eu estava numa tenda. E o piso da tenda era brita, pedra. E lá colocaram lá umas mesas com aqueles lanches de metro. Eu estava suado, porque participar de uma marcha para Jesus é cansativo. O Davi tocou, a banda, os irmãos, ensaiamos. E aí eu estou lá sentado. Estou sentado. Olha, presta atenção, foi exatamente assim. Eu estava sentado. Tinha uns pastores amigos meus ali, suado. Final de tarde, a atração principal ia cantar no final, acho que era Cassiane ou Aline Barros, não sei se ela ia chegar de helicóptero, pode chegar até do jeito que quiser, porém eu estava ali sentado, e aí de repente aquela adrenalina passou,
estava tomando uma água, né? Na garrafinha. E aí eu vi que da porta da minha tenda nascia um tapete vermelho. E eu falei, nossa, tem um tapete vermelho ali. E aquele tapete vermelho saía da tenda e entrava numa outra tenda. E tinha 2 leões de chácaras na porta da tenda. Seguranças. E eu perguntei, Jesus Cristo está lá dentro? Eu não preciso nem falar para você o nome do organizador das marchas para Jesus. Era ele que estava lá dentro. Garçom. Mas não é garçom assim, o irmãozinho que vai lá, voluntário. Garçom de roupinha, né, terno, paninho branco assim, entendeu? Aquele paninho branco, penduradinho, Vossa Majestade. Já viram aquela, agora tem um aplicativo que você olha para ele assim, e o seu rosto se transforma no rosto de um jumento? Já viu isso ou não? Naquela época não tinha nem esse aplicativo, mas eu estava ali. Eu era um verdadeiro jumento. Me fizeram de jumento em nome de Jesus. Porque eu, não sendo pastor, sendo irmão em Cristo, batizado, cheio de Espírito Santo, eu não tinha o direito de entrar naquela tenda. Mesmo se eu quisesse. Agora eu poderia entrar se eu entrasse lá de joelhos, se eu entrasse lá mancando, com uma lepra. Será que esse Deus vai curar minha lepra? Então, queridos, a gente vai aprendendo com a vida e com a palavra de Deus, e entendendo melhor o que Jesus estava dizendo. Entre vós não será assim. Você quer fazer parte da comunidade do Cristo ressurreto? Não é só confessar os pecados. Não é só ter o novo nascimento. Você tem que tornar isso na prática do seu dia a dia. O seu novo nascimento tem que estar vivo quando você se deparar com uma situação dessa. Que situação? Onde você se depara com um ser humano que tem uma colocação, ou tem uma função, ou tem uma atribuição inferior de você. É nesse momento que vai aparecer o Cristo. Ou vai aparecer a sua religião, ou o diabo. Vai depender de como você se comportar. Você vai sentar onde? Você vai conversar com quem? Vou falar mais baixo aqui, desculpa aí, viu? Pedrinho se assustou. Pedrinho chora também. Irmãos, eu quero encerrar com você aqui. Toda vez que você enfrentar uma situação que classifica um ser humano, eu não estou dizendo que não há sala de reunião para certos tipos de profissionais, que o professor, ele tem que usar a sala, existe professor e aluno, mas se o professor tem dificuldade de comer junto com o aluno,
Aí está o problema. Aí está o problema. Aí está a semente de Lúcifer, a semente do pecado, que alguma coisa em você diz que você é superior a outra pessoa. Isso não pode. Entre vós, se eu não estou aqui para te condenar, mas se isso já faz parte do seu dia a dia, se arrependa. Se arrependa, mude. Mude seu comportamento. Novo nascimento é uma nova vida, novo coração. A palavra de Deus fala assim: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E as pessoas ficam caçando o mentiroso, caçando adúltero, caçando pecados capitais. Mas toda vez que você passa por uma situação, sabe fazer e não faz, você pecou. Pecado é pecado. Tem pecadinho e pecadão. Pecado. Entre vós não será assim. Se o seu filho não quer fazer uma coisa na escola, ele não quer aquele curso, ele não quer fazer aquela faculdade, tranca. Passa mais tempo com o seu filho e entenda qual é, o que vai fazer ele mais feliz. Se a sua mulher quer trabalhar, quer desenvolver, quer estudar, deixa. Deixa. Porque Jesus disse: entre vocês, essa sociedade tem que parar. Entre vocês não será assim. Minha mulher nunca quis, ela tem um voto com Deus. E olha que ela é pedagoga, podia dar aula, ganhar a grana dela. Mas eu nunca disse: eu é que pago tudo aqui. Entre vós, entre vocês, não será assim. Amém? Irmãos ricos, irmãos pobres, isso nunca vai mudar, viu, irmãos? Jesus disse: os pobres sempre estarão com vocês. O que é uma pessoa classificada pobre? Uma pessoa que tem uma certa quantia de dinheiro mensal. Talvez você tenha uma quantia 10 vezes mais, mas essas 10 vezes mais não te dá o direito de classificar ela como um ser humano inferior. Ela só tem uma condição financeira ou socioeconômica diferente. Talvez você nasceu numa família já privilegiada, abençoada, abastada. A sociedade é isso. Mas não podemos usar isso para classificar seres humanos. Em nome de Jesus, um só coração. E amanhã a primeira coisa que eu vou fazer, eu e Eliane, que eu construí uma casa, e lá na casa tem o banheiro destinado à pessoa da limpeza. Ela vai continuar se trocando ali, ela vai continuar trocando a roupa ali, mas eu vou dizer para ela:
você pode usar qualquer banheiro que tiver nessa casa aqui. É isso. E você vai comer o músculo, a picanha, o contrafilé, o chuchu, que a gente comer, você vai comer também. E se quiser comer junto com a gente, na hora do almoço, vai sentar com a gente. Porque entre vocês, entre a comunidade do Cristo ressurreto, entre aqueles que se dizem salvos, não será assim. Amém? Vamos orar. Essa é uma comunidade do Cristo. Do Cristo. Do Cristo que comeu com Zaqueu, comeu com Nicodemos, tomou água com a mulher da água lá. Comeu peixe, comeu carne de porco, comeu. Nós somos a comunidade do Cristo ressurreto. Amém? Mais amor, menos guerra. Mais compaixão, menos cobrança. Mais generosidade, menos mão de vaca. Você tirou 5 na prova? Ó, McDonald's, ó. McDonald's é acima de 7. Entre vocês, não será assim. Essa é a comunidade que eu oro todos os dias, que eu quero que se transforme assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.